Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês Um Amor para Recordar, do autor Nicholas Sparks. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal, então trago para vocês 187 páginas na versão e-book e 144 na versão física. Lembrando que quem nos trouxe foi a editora Arqueiro. Aqui nós sabemos que Um Amor para Recordar é um clássico, nós sabemos que saiu um filme há muito tempo atrás, um filme que faz você chorar. Lembrando que se você ler o livro, você vai chorar também, que é um livro muito intenso, uma história muito linda. Só que eu digo para vocês, né, como eu falei recentemente, quando um livro ele é transformado em filme, então eles fazem alterações, eles mudam uma coisa, eles colocam coisas que não existiu para prender mais o público ficar mais instigado, porque afinal de contas, né, quando você vê uma cena, é muito mais impactante do que quando você lê, ainda mais se você não tiver uma imaginação bem fértil, uma imaginação onde você consiga olhar assim, realmente enxergar tudo aquilo. Então, com esse livro não foi diferente. Com esse livro, muitas coisas que aconteceram ali, naquele filme, não foram tão reais. Por exemplo, eles tiveram poucos momentos na escola. Ali passa praticamente o tempo todo na escola, né, com os amigos dele. Aqui no livro, não. Tem um momento da apresentação deles que vai ter o beijo? Não, não teve beijo. O primeiro beijo deles foi diferente, o primeiro beijo deles foi assim, de uma forma no qual você fica mais apaixonado pelo casal ainda, porque é no momento que realmente ele já está vendo ela com outros olhos. E não é porque ela está com uma roupa diferente, com um penteado diferente, igual aconteceu no filme. Então, assim, a história realmente é a mesma. Então, é dois adolescentes que vão passar por experiências novas, vão passar por mudanças. Nós temos ali o começo da história, que eu achei chata, porque ficou contando a história da cidade, contando a história do povo, contando a história do avô dele. Eu achei meio pé no saco, para falar a verdade, porque eu já queria nos finalmente, quando eles se conhecessem. Então, ali nós vamos ver que ele teve, sim, problema com o pai, porque o pai não é aquele homem tão presente, o pai não é aquele homem que realmente trata o filho como filho. Ele quer que o filho seja um exemplo, que siga os passos dele. Ele não está preocupado se é aquilo que o filho quer. Então, a gente vê que quando o pai está em casa, que é coisa rara se acontecer, porque o pai é político, ele vive em outro lugar, é desconfortante, tanto para ele, até mesmo para a mãe dele. A gente consegue perceber isso no livro. A interação dele com a Jamie vai acontecer a partir do momento que ele entra, sim, para fazer uma peça de teatro. Ele entra nesse teatro por conta do pai dele, de uma situação lá, mas ele acaba fazendo o papel principal depois que a nossa Jamie acaba convidando ele. Falando que precisa muito que aquele evento seja maravilhoso, que tudo ocorra bem, então ela gostaria muito que ele fizesse e ele aceita. Ele aceita porque ele chamou ela para ir no baile. Isso eu não me recordo de ter no filme. Mas ele chamou ela para ir no baile por conta que ele não tinha ninguém, por conta que ele não queria chegar sozinho, então ele convida ela e ela aceita. E conforme ele entra, então, de cabeça nesse teatro, então eles passam mais tempo junto, no qual ele vai ficar levando ela para casa todos os dias, no qual eles vão ficar conversando muito. Lembrando que, no primeiro momento, ele vai errar as falas de propósito, ele vai se mostrar desinteressado. Mas quando ela começa a mostrar um outro mundo para ele, que nem ela vai no orfanato, ela leva ele no orfanato, ele vê uma realidade diferente, aí sim, ele começa a querer agradá-la, ele começa a querer realmente fazê-la feliz. Uma coisa que eu achei muito bonita no filme, mas não teve ali no livro, foi os desejos dela, que ela tem, né, antes de morrer, e ele vai realizar. Realmente no livro não teve, eu achei uma pena, porque eu achei aquilo tão maravilhoso.
Só que no livro a gente vai vendo ele mudando aos poucos, a gente vai vendo o interesse dele aos poucos. A Bíblia que ela anda para cima e para baixo, a gente vai entender o porquê que ela faz isso, né? A gente vai entender aquela peça que está sendo feita, qual a importância, principalmente para o pai dela, porque é a história de vida do pai dela, né? Porque o pai perdeu a mãe, só tinha ela, e aí chega Natal, ele vai procurar o presente para a filha, mas ele encontra alguém que faz ele enxergar uma realidade diferente. O pai, diferente do filme, o pai, a impressão que eu tive é que ele, do início ao fim, ele não gostou do Carter, ele não aceitou muito bem o Carter, ele só deixou que tudo aquilo acontecesse por conta da filha, que a filha estava apaixonada e que a filha já não tinha mais salvação. Então, assim, no livro é nítido isso, o incômodo do pai. Mas por amor àquela filha, ele acabou deixando que acontecesse. Por mais que ele tenha fé, por mais que ele é um homem religioso, por mais que ele acredite fielmente em Deus, ele não consegue lidar muito bem com tudo aquilo. Então, quando ele está lá na igreja, é onde ele desaba, é onde ele chora, porque sabe que vai perder a filha. Perto dela, ele tenta ser o mais firme possível, mas ele sofre, mesmo que ele não questione a Deus por conta disso. Afinal de contas, perdeu a mulher que amava. E agora a filha, com apenas 17 anos, se encontra com leucemia, que na época que aconteceu, né, que foi em 59, era uma doença que era desconhecida de todo mundo, então não tinha o que fazer. Então, a história é linda, gente, a história é linda, os momentos deles, ele sempre respeitando ela, a única coisa que teve ali foi um ou outro beijo, nada além disso. E, gente, e o final dela, assim, é realmente de arrepiar, é realmente de chorar. Espero não chorar aqui pra vocês. Assim, como ele fica do lado dela, como essa situação vai unir ele com o pai dele, porque no momento que ele vê que não tem o que fazer, ele quer buscar conforto para ela, então ele recorre ao pai. No livro, tanto o pai quanto a mãe recebem ela de braços abertos. Claro que quando ele fala, quero me casar, porque ele entende que isso é uma mensagem de Deus, quando ele fala, eu preciso fazer algo mais para ela, eu sinto que eu tenho que fazer algo mais por ela, mas eu não sei o que é, ele pede para Deus, me ilumine, me mostra o caminho. E aí ele lê uma passagem na Bíblia e ele fala, eu sei, eu tenho que fazer. E aí ele se casa com ela. Claro que os pais foram contra, mas aceitaram. Gente, é muito lindo. Nossa, é muito lindo, é muito emocionante. E assim, vale a pena você ler. Por mais que no começo é chato, vale a pena você ler para você ver como que uma pessoa ela pode mudar a outra. Que por mais que a Jamie ela tivesse medo, porque ele pergunta, né, se ela não tem medo, ela fala que tem medo, sim, de morrer, que ela tem medo de tudo aquilo, mas que ela sabe que ela tem um propósito. Realmente, o milagre dela foi fazer com que ele mudasse aquele jeito dele. Foi fazer com que ele olhasse a vida de forma diferente. Foi fazer com que ele amasse o próximo, olhasse o próximo. Que não é porque o vô dele errou, não é porque o pai dele, de certa forma, errava, que ele tivesse que seguir o mesmo caminho. Então, assim, realmente, gente, é uma história linda, é uma história emocionante. Não vou ficar falando mais, senão eu vou chorar, porque a gente chora mesmo. E... olha, eu tenho que segurar para não chorar, gente, porque é uma história muito intensa. E aqui mostra que o amor, a paciência, a perseverança, a esperança pode mudar, sim, uma pessoa. E, no fundo, o Carter, ele era uma pessoa meia perdida por conta que ele teve uma mãe que, de certa forma, passava a mão na cabeça dele, teve um pai ausente, e precisava de alguém para lhe mostrar diferente, que precisava de alguém para lhe mostrar um novo caminho. E ele encontrou na menina mais improvável que existia, que era a nossa Jamie, que mesmo sabendo que ela ia morrer, mesmo sabendo que ela tinha pouco tempo, ela se aventurou nos braços dele, por mais que não teve relação, por mais que foi algo, gente, realmente de sentimento. E aí você tem um momento que você acredita que pode ser compaixão, que pode ser, né, gratidão, e aí conforme você vai avançando, você vê que não, que realmente é amor. O que eu senti falta foi lá no final, ele vir conversar com o pai dela, igual aconteceu no filme, porque aqui não acontece, e também de saber se ele seguiu em frente.
porque hoje ele tem 57 anos, ele está contando a história de amor da vida dele, a história de redenção dele, mas ali você não fica sabendo se ele teve uma família, se ele é fiel até hoje a ela, né? Então eu fiquei um pouco perdida nisso e eu gostaria muito de estar sabendo o que ele fez depois que ela se foi. Então, assim, vou deixar para vocês falar, leiam, gente. Leiam, porque por mais que você vai chorar, vai chorar. Vale a pena. Agradeço muito a sua companhia, fique com Deus e se emocione com essa história. Até mais.